Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Bruno. E bem-vindos à nossa vida. Bom, gente, você já deve estar cansado de ver a gente com a mesma roupa, com a mesma cara aqui. Mas é que a gente gravou tudo num dia só pra gente conseguir dar uma continuação na história sem se perder, entendeu? Exatamente. O YouTube não permite que a gente poste ainda vídeos longos, por isso esse vídeo é a terceira parte da nossa história. Estamos cortando o vídeo em etapas pra mandar pra vocês aí no canal. Vamos contar? Sim, a gente parou na parte do nosso noivado. Então, só pra vocês entenderem, a gente começou a conversar dia 4 de abril. Dia 20 de abril de 2015, a gente começou a orar. Dia 20 de julho de 2015, a gente começou a namorar. Dia 20 de agosto de 2016, a gente noivou. Tudo dia 20, hein, gente? Isso. É a nossa marca, é o dia 20. A gente só não conseguiu casar no dia 20, mas... Era o propósito. Era o propósito. Aí, depois de um ano que a gente noivou, a gente comprou o nosso apartamento. Olha! Ei! Desde quando a gente namorava, a gente correu atrás de apartamentos, mas não era o tempo. A gente viu vários apartamentos, não era o tempo, não era o momento de comprar. E a gente entendeu, a gente não deixou que isso entristecesse o nosso coração. Nós noivamos, esperamos no Senhor, porque Ele sabia qual que era o nosso propósito. Exatamente. A gente queria ter uma casa, a gente queria casar e ter um lugar pra morar. Então Ele preparou tudo no tempo certo. E foi difícil, viu, gente? Muito difícil. Foi muito difícil. A gente tá contando pra vocês aqui, resumidamente, a nossa história, a nossa trajetória até hoje, mas foi algo muito complexo, foi algo muito difícil pra gente alcançar. Não foi algo que a gente colocou a meta para amanhã e a gente já alcançou. Levou tempo, tudo no tempo de Deus. A gente sim tinha o propósito de comprar antes, de adquirir aí o nosso tão esperado sonho de ter a nossa casa própria, de ter o nosso apartamento, mas não era a hora certa, porque o nosso momento não é o momento de Deus. É tudo no tempo dele. Então, tipo assim, teve uma trajetória, teve uma caminhada antes disso, até a gente conseguir comprar o nosso apartamento. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente noivou, o Bruno não tava trabalhando? Exatamente. Depois de um período em 2017, ele começou a trabalhar, no começo do ano. E eu já tava trabalhando. Em 2017, eu saí do meu serviço, em agosto. Sim. Eu aproveitei essa oportunidade que eu poderia escolher ser mandada embora ou continuar trabalhando. Então, eu entendi que esse era o momento e aproveitei para poder ser mandada embora e receber o meu acerto. Com esse acerto, e a gente juntou com o dinheiro que a gente tinha guardado, a gente deu entrada no apartamento. Então, vê como tudo é um tempo de Deus? A gente pensa, nossa, vai ficar desempregado, mas Deus já tinha planos. Para vocês verem que é tudo Deus que faz. Por quê? Porque a gente ficou com medo no início de comprar o nosso apartamento, porque assim que a gente decidiu comprar, ela ficou desempregada. Eu não tinha uma renda muito grande, muito alta no meu atual emprego na época. E esse era o nosso maior medo. Deus é tão bom, que a gente conseguiu dar entrada no apartamento somente no meu nome. Sim. Deus é tão bom. E foi tipo assim, a gente tinha a opção, que o corretor falou, ele nos disse a seguinte forma. Ele falou assim, ó, você só consegue comprar o seu apartamento se você me der um lerite de R$1.500. Foi isso que ele falou pra gente. Todos os meus lerites até então vinha menos de R$1.500. Quando a gente orou e decidiu comprar, eu falei com o corretor e ele me disse isso. No mês seguinte, era poucos dias aí. Eu lembro que foi poucos dias. No mês seguinte de pagamento, eu peguei o meu lerite. Veio 1.510 mais ou menos no meu lerite. E foi o lerite aí que Deus nos presenteou, que a gente foi lá e conseguiu dar entrada no nosso apartamento. A Caixa nos retornou e falou, ó, foi aprovado, o apartamento é seu, vem aqui, assina os papéis e tá tudo certo. Então, a gente, tipo assim, não adianta a gente querer ultrapassar as vontades de Deus para nossa vida. Tudo há um tempo, tudo há um propósito, a gente tem que ter calma. Para você que está começando a namorar, está pensando em noivar, está pensando em casar, ter uma vida de casados igual nós temos hoje, a gente precisa aprender que é um passo de cada vez. Sim. A gente tem que dar um passo de cada vez, não adianta a gente querer correr, que as coisas não vão acontecer. É normal se entristecer, tipo, na caminhada você espera uma coisa, não acontece. Isso aconteceu com a gente várias vezes, mas esse não foi o motivo
que nos deixou pensar, nossa, Deus não tá conosco, Deus não tá querendo nos dar, nos ajudar. Nunca, a gente sempre agradecer a Deus. Mesmo que, eu tô triste hoje, agradecer a Deus. A gente sempre foi muito grata a Deus por tudo. Por tudo, galera. Porque hoje a gente só conseguiu conquistar as coisas porque a gente colocou ele na frente. Sim. E as coisas só acontecem no tempo dele. Então, exatamente. a gente não tem uma condição financeira pra falar assim pra vocês, olha, trabalhe e você vai conseguir. Sim. Isso não é o suficiente, entende? Tem que ter o porquê, o para quê. E o nosso porquê era Deus. Era a gente Deus. confiar em Deus acima de todas as coisas. Em todos os momentos. Sim, porque eu tava desempregada, só ele trabalhando, fazia uns biquinhos, porque eu fiquei 1 ano desempregada depois que eu saí desse serviço. E aí, a gente decidiu casar. Em 2018, a gente marcou a data do nosso casamento. Só que antes da gente marcar, eu estava desempregada e aí em junho, tava tendo a Copa, eu arrumei um emprego. E aí, em junho, a gente marcou a data do nosso casamento. A gente foi fechar a chácara. E a naquela data... insegurança ainda, Sim, viu, gente? porque onde eu comecei a trabalhar, eu ganhava muito pouco. Mas eu fui na fé. Sim. Porque a gente queria muito casar. E a gente colocou na nossa cabeça, o nosso apartamento vai sair no final de 2019. Era pra sair em outubro do ano passado. E a gente pensou, vamos casar primeiro, antes do nosso AP ficar pronto. Porque se o nosso AP ficar pronto, a gente vai querer investir nele. Sim. Então a gente não ia conseguir fazer a festa. E era o meu sonho casar com festa. Eu sempre tive esse sonho. Sonho. E Deus sabia Exatamente. que era o meu sonho. E muitas vezes eu me entristeci com medo de não conseguir realizar esse sonho. E foi quando a gente marcou a data. Em junho a gente marcou. Eu não ganhava bem, os meus pais abençoaram a gente com a chácara, então a gente foi e fechou a data. Obrigado, sogro, obrigado, sogra. A gente queria casar perto do dia 20, mas não tinha essa data. Sim. Então a única data que tinha pra não ter que marcar em outro ano ou em outro mês, não tinha mais de sábado nessa chácara. A gente queria muito essa chácara, então a gente marcou numa sexta-feira. A gente casou numa sexta-feira 13. A gente casou dia 13/9 de 2019. Não tem nada de ruim casar numa sexta-feira 13, gente. Deu tudo certo. Exatamente. Se você for casar numa sexta-feira 13, vai ser bênção. Deus vai abençoar. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Não tenha medo. Muitas pessoas vão fazer Vai piadinha, além de ser numa sexta e por ser numa sexta-feira 13. Mas não se preocupe com isso. É melhor ainda. É melhor ainda. Tem desconto quando é na sexta-feira. E aí? Aí a gente marcou a data. Eu comecei a trabalhar em junho. Em julho, eu recebi uma proposta de um outro emprego. Gente, foi uma bênção. Um amigo meu foi usado por Deus pra me abençoar. Oi. Porque eu não tinha noção de como isso ia fazer diferença, assim, financeiramente na nossa vida. Sim. Porque o emprego realmente era uma bênção, era um salário muito bom, o qual eu estou trabalhando hoje. Que bênção, viu, gente? Uma bênção, gente. A gente fez o casamento, assim, com o suor do nosso trabalho, com a ajuda dos nossos pais, mas porque a gente trabalhou muito pra isso. E aí, então, em julho, eu pedi as contas desse emprego que eu tava. E aí, eu comecei a trabalhar lá dia 3 de agosto de 2018. Aí, gente, em agosto, todo mundo que entrou naquele outro serviço comigo foi mandado embora. Todo mundo foi mandado embora. Então, eu, se tivesse trabalhando lá, seria mandada embora. Ia ter ficado desempregada. Então, você vê, gente, como Deus trabalha, assim, da forma que a gente não entende. Sim. Porque eu pensei em não aceitar a proposta desse emprego. Porque já tava num conforto pra mim, era perto da minha casa, eu já tinha pegado o serviço, já tinha feito amizades. Então, eu não tava contando, tipo, o salário vai fazer totalmente a diferença. Porque essa era a diferença maior, era o salário. Mas na minha cabeça, tipo, tinha pontos que poderia fazer com que eu ficasse. Mas Deus foi tão bom que eu aceitei e tô lá até agora. A gente foi uma bênção. Então, Deus trabalha de uma forma diferente da qual você pensa. Verdade. Mas confia porque vai dar certo. Vai porque dar na certo. época, se eu tivesse escolhido ficar, eu poderia estar desempregada e não ter acontecido as coisas da forma que aconteceu. Sim. Então, a gente marcou um casamento com 1 ano e meio de antecedência. Gente, se vocês for casar, uma dica que eu dou pra vocês já, assim.
Marquem o casamento com um tempo bom de antecedência. Uns 2 anos de antecedência é muito bom você ter tempo para programar. E eu digo isso porque financeiramente você fica muito preocupado. A gente ficava muito preocupado, mesmo Muitas a gente confiando vezes, em Deus. Muito. Às vezes a gente via que a conta era maior do que a gente tinha para pagar. Então, quanto mais tempo você tem, você consegue pagar as coisas com mais calma. Você consegue correr atrás. Então, isso é uma dica. Não se precipite em marcar a data com muita pressa. Se você não tem um dinheiro guardado, faça as contas com o que você tem. Em 12 vezes eu consigo pagar isso? Com o meu salário? Sem ajuda de terceiros? Porque quando você marca assim com antecedência, você consegue pagar uma quantidade por mês. Não é tipo algo fixo. Você consegue parcelar o tanto que você consegue dar lá R$100, você vai dar R$100, R$200 aqui, R$200 ali. É assim que você vai parcelar. Mas sempre marque o seu casamento acima de 1 ano e meio, 2 anos, Isso, como ela vai te disse. ajudar muito. Sim, com certeza. Bom, gente, a gente teve uma ideia. A gente vai gravar em outro vídeo separado só sobre o nosso casamento. Isso. Porque tem muita coisa que a gente gosta de falar, e principalmente sobre Deus, porque isso é o principal de tudo. Então a gente vai gravar um vídeo separado sobre o nosso casamento, como a gente fez, o que aconteceu, como foi o dia. E muitas coisas, vamos viu? separar algumas fotinhas pra eu passar no vídeo. Então vamos fazer um vídeo somente sobre o nosso dia. Vai ser muito legal, Sim. galera. Acompanha, esteja aí junto com a gente, que vai ser um momento muito especial de aprendizado, não só pra gente, mas pra vocês que tá aí do outro lado. Sim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para os seus amigos que estão namorando, que estão se conhecendo. Importantíssimo, importantíssimo. Dá dicas pra eles, gente, Olha. porque tudo no tempo de Deus dá certo. Exatamente. Então esperem, Se gente. inscreva aí no nosso canal, Se inscreve. divulgue nas redes Deixe sociais. nos comentários assim, se vocês estão gostando. Siga a gente no Instagram. A gente vai tentar colocar o Instagram do nosso canal, porque a gente ainda não tinha criado Sim. ele. Por isso que só tava o nosso Instagram pessoal. Mas o Ricardo vai colocar aqui, ó. O Ricardo é nosso top editor. Editor aí, ó. Ele vai colocar aqui pra vocês o nosso Instagram do canal. É Nossa Vida com 2A. Nossa Vida. Isso aí. Esteja com a gente. E é isso. E até o próximo vídeo. Beijo. Deus abençoe. Tchau.